Olá, amigos e amigas do canal Eu Espírito, eu sou Carla Lima e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o caminho até o Eu Superior. É um estudo baseado no conhecimento Kahuna, na técnica do Ho Oponopono, em que traz mais uma informação muito importante para nós, que é a técnica da runa para nos conectar com o nosso eu superior. Assim que no estudo, no vídeo anterior, na introdução desse estudo, abordamos o que é a runa, abordamos a origem da runa, o significado da runa para os Kahunas, falamos dos três espíritos ou dos três eus, que é o eu básico, o eu médio e o eu superior. Falamos quem são, o que são e como se manifesta em nós e a nossa relação com eles. E agora nós vamos dar continuidade a esse estudo abordando, na verdade, a gente falou também sobre o superconsciente, que é o Makua, e vamos agora dar continuidade falando sobre os três corpos etéricos que residem nos nossos três eus. Cada um de nossos eus tem o seu corpo etérico e a gente vai falar exatamente nesse estudo um pouco sobre isso. E antes de mais nada, eu limpo em mim todas as memórias negativas que compartilho com cada um de vocês que estão vendo esse vídeo e aqueles que vão acessar no futuro. Peço que o grande espírito, que é a grande divindade, limpe em mim todas as memórias negativas que compartilho com cada um de vocês, que transmute tudo em luz pura e amor sempre. Então vem comigo, que esse estudo é para lá de interessante. Como dizem os espanhóis, interessante não, o seguinte. Então vamos lá. Os três eus, nossos três eus, o eu básico, o eu médio e o eu superior, residem em corpos feitos de substâncias etéricas, ok? Que é o material ideal para o armazenamento de suprimento da nossa força vital enquanto seres, sendo também um perfeito condutor de energias e pensamentos. E vamos examinar agora cada um detalhadamente. O corpo Aka, do eu básico, esse corpo é um molde de cada tecido do nosso corpo físico, mas que não é preenchido totalmente. E não tem forma fixa, mas pode ser alongado ou tomar diferentes formas ou estender dedos de uma substância Aka, geralmente saindo da região do nosso plexo solar. É inquebrável. Um osso do nosso corpo físico pode quebrar-se, mas o seu molde, feito de Aka, não quebrará jamais. Assim que, uma vez que esse fio Aka seja reforçado por nós, claro, através do conhecimento e da nossa identificação e, sobretudo, assumir a nossa força interior e nossa identidade, torna-se um perfeito condutor da força vital e pode ser usado para conduzir formas de pensamento. Eu vou pedir desculpa porque às vezes eu vou falar com vocês e vai entrar alguma preposição ou interjeição aí em outro idioma, porque raciocinando e falando em outras línguas aqui fora fica um pouco difícil falar o português sem ter esses artigos e preposições das línguas estrangeiras, tá bom? Bem, mas vocês vão me entender, assim como os estrangeiros também me entendem quando eu mesclo o português com a língua deles. Então, eu falei que esse fio Aka, onde está, ancorado o molde do nosso corpo físico, ele, através da nossa mente reforçada, através do nosso desenvolvimento consciencial reforçado, e torna-se um perfeito condutor da força vital e pode ser usado para conduzir formas de pensamento, claro que é ao nosso favor.
O corpo Aka do eu básico reproduz todos os órgãos sensoriais do corpo físico. Razão pela qual, após a nossa morte, quando esse corpo deixa o físico, permanecemos com o uso de todos os nossos sentidos. E por esse meio que se pode sentir, tocar, ouvir, cheirar coisas à distância. Então, é exatamente o eu básico que quando nós que estudamos e praticamos técnicas de conscienciologia, técnicas energéticas para enviar ou receber energias, nós estamos usando exatamente o nosso corpo básico e o Aka do nosso corpo básico, sobretudo. Um fio de substância Aka liga o eu básico ao eu superior, e se o eu básico não tem nenhuma fixação de culpa bloqueando o caminho, preste atenção, pode enviar um fluxo de mana, que é o prana, ou força vital junto com as formas de pensamento ao nosso eu superior para a concretização do futuro. Relembrando que na introdução eu já tinha falado que o único capaz de cancelar o nosso futuro já cristalizado é o eu superior. Por isso tão importante a nossa conexão com o eu superior. Passamos a falar sobre o corpo Aka do eu médio. São chamados pelos Kahunas de Kino-Aka, nome válido para os 3 corpos etéricos dos 3 eus. Sendo o molde invisível do eu médio, o Kino-Aka é menos denso que o corpo do eu básico. Então, cada eu que a gente vai acessando através da nossa consciência tem um corpo etérico menos denso. Imagine quando a gente desenvolve a nossa capacidade, a nossa consciência de estar mais na supraconsciência. O corpo Aka, do eu superior, o corpo Aka do eu superior fica fora do corpo físico. E é o mais sutil de todos, mas ainda é mesurável pela radiestesia. Pense, é matéria. Os antigos os ilustravam como um halo dourado ao redor da cabeça dos santos, embora fora do corpo às vezes pode tocá-lo. Então, ao mesmo tempo que é matéria, ele também é energia. Essa energia que envolve os nossos corpos, que nos compõem enquanto seres que se manifestam nessa dimensão, são corpos que detêm um tanto de materialidade, um tanto de energia não tocável, substâncias sutis, ok? Vamos falar agora sobre os 3 níveis de energia ou força vital do mana. Essa energia, chamada pelos Kahunas de mana, nada mais é do que o prana, que os hindus falam, né? E está relacionada com todas as formas de energia vital, ok? Os Kahunas acreditavam que por uma ação da mente, nós podemos aumentar o suprimento de mana já existente no nosso corpo e criado a partir da alimentação e do ar que nós respiramos. E para acumular uma sobrecarga de mana, de prana, é necessário simplesmente explicar ao seu eu básico o que deve ser feito e pedir para que execute a tarefa, tal como fizemos na instrução sobre o uso do pêndulo, né? Ou usar exercícios para captar energias através da respiração profunda. Ok? Os Kahunas usavam a água como um dos símbolos do mana. Imagine a importância dessa substância, desse elemento do nosso planeta. Quando desejavam acumular uma sobrecarga, respiravam profundamente e visualizavam o mana subindo como a água sob uma fonte cada vez mais alta, até que transbordasse no alto, sendo o corpo a fonte e a água o mana. Que lindo! O mana parece vivo e parece ter forma de inteligência própria, mas na realidade é a consciência do eu básico
dirigindo a projeção dela e também as coisas a serem realizadas com mana. Nós podemos medir nossa energia normal ou carga de mana com o pêndulo, desde que já estejamos bem treinados nesse uso, né, dessa ferramenta, e o eu básico esteja firme na utilização do código escolhido. Assim que podemos, então, segurar o pêndulo com a mão direita sobre a palma da mão esquerda, aberta e voltada para cima. E pedimos ao eu básico que indique com voltas do pêndulo quanta energia ou mana temos no nosso corpo físico. Para apressar, podemos usar perguntas como, por exemplo, a carga de mana que temos é acima de 300 voltas? Se a resposta for positiva, prosseguimos com números acima de 300. Se for não, vamos repetir essa pergunta para 200, para 100 e assim por diante, até nos aproximarmos da indicação correta e prosseguirmos daí a contagem das voltas para que possamos saber dessa informação. E em seguida, vamos realizar exercícios para obter uma sobrecarga de mana através da respiração profunda ou outros métodos e faremos nova contagem. Geralmente, o índice de contagem inicial é duplicado depois dos exercícios, quando nós conseguimos nos carregar bem com mana extra, ok? Então, radiestesistas e pessoas que gostam de utilizar o pêndulo podem agora saber essa informação aqui pelo canal Espírito, que é possível medir a nossa quantidade de prana através do pêndulo, ok? Do eu básico, o eu básico, ele capta a energia vital da alimentação que nós ingerimos no nosso dia a dia e do ar que nós respiramos, tamanha a importância de como respiramos. Armazenando esse prana em nosso corpo Aga, mas também compartilhando com os outros eus que nos formam, certo? É capaz de acumular, o nosso eu básico é capaz de acumular uma sobrecarga de mana pela respiração profunda, como nós vimos, e essa sobrecarga é usada para fazer formas de pensamento fortes, que perdurarão, mas também poderão ser usadas para recarregar a pessoa esgotada por um intenso trabalho físico ou intelectual, ou ainda para executar tarefas especiais. Por exemplo, se você é um ator e você precisa decorar um papel rapidamente, bastará recarregar-se de mana pela respiração profunda toda vez que começar a estudar. Serve também para os estudantes de qualquer nível, ou qual é o nosso objetivo, nosso objeto de estudo, ok? Que vamos poder nos recarregar de mana antes de um exame difícil ou antes de estudar grandes conteúdos, né? Com muito material. As mulheres da Polinésia Antiga, por exemplo, costumavam ficar atrás das linhas de combate para recarregar os guerreiros feridos rapidamente, a fim de que eles pudessem retornar à luta ou recuperar-se logo do ferimento. É a força usada pelos espíritos nas sessões para realizar transportes e levitações. O mana do eu médio, o eu médio ele transforma a força vital fornecida pelo eu básico de uma forma sutil, tornando, por assim dizer, de uma voltagem superior. E os kahunas simbolizam isso como uma divisão do mana básico em duas espécies e o chamavam de mana-mana, indicando, pela duplicação da palavra, o fato de que seu poder estava duplicado e que ainda podia ser usado pelo eu médio para controle e comando do eu básico. Assim que esta é a força que nós conhecemos como a vontade no ser humano. É a energia que deve permanecer forte a todo tempo para fazer o eu básico obedecer às ordens transmitidas a ele pelo eu médio. Infelizmente, a maioria das pessoas não usa a sua vontade ou tem muito fraca essa vontade, de modo que o eu básico fica no comando das ações. Nós todos experimentamos esse fato quando nós deixamos de manter uma dieta ou regime, ou quando desejamos parar de fumar ou abandonar um mau hábito e não conseguimos. Isso acontece ou quando queremos sair de algum relacionamento e não conseguimos também, porque estamos ali com essa força, esse reservatório de força de mana no nosso eu médio alterado. Isso acontece por falta de força de vontade necessária para comandar o eu básico e mantê-lo firme na decisão
conforme ensina a runa, ok? E, por fim, vamos abordar também o mana do eu superior. Quando o mana é enviado pelo eu básico ao nosso eu superior, é transformado em uma espécie de neblina ou nuvem, chamada de mana loa, e torna-se a voltagem mais alta de mana, capaz de desintegrar a matéria, materializando-a ou desmaterializando-a. Essa força é usada na solidificação das forças de pensamento captadas do eu básico ou enviadas por este ao eu superior, em forma de prece ou pedido, e este assim constrói o futuro a ser total, a ser concretizado e materializado, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Revisem esse vídeo, revendo de novo para poder anotar as informações mais importantes, porque esse estudo é um dos estudos mais importantes, onde a gente vai compreender aqui no canal Espírito a nossa composição enquanto seres que se manifestam nessa nossa dimensão, ok? Deixo um grande beijo para vocês e o mais sincero desejo de paz, além de todo o entendimento. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de compartilhar este vídeo se a informação para vocês for útil e nos dar um apoio ao nosso trabalho, ok? Até a próxima.